Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahu et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, examinando a Parashá Berekotai em minhas leis, vamos, dentro da porção dos escritos nazarenos, examinar Lucas capítulo 8, e capítulo 9, Lucas 9, e vamos no verso 51 em diante, que diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou Yeshua o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Yeshua repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Queridos amados, nós vamos aqui observar que Yeshua vinha da Galileia. E ele, para chegar em Jerusalém, ele teria que passar por Samaria. E ali, ele enviou seus discípulos para poder preparar uma pousada para ele na aldeia dos samaritanos, em uma aldeia dos samaritanos. Mas os samaritanos não receberam, porque eles confiaram: olha, é judeu, ele está indo para Jerusalém. E, devido aos samaritanos não receberem, os discípulos falaram: olha, nós vamos mandar cair fogo do céu, como Elias fez, podemos? E Yeshua disse: não faça isso, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E aqui nós vemos, meus irmãos, que os samaritanos não receberam Yeshua. E existia uma rixa entre os samaritanos e os judeus. Apesar de todos serem de Israel, descendente de Israel, existia entre os habitantes de Samaria, os habitantes da Judéia, havia uma rixa de muito tempo. Inclusive, Yeshua foi criado por judeus, ele sabia dessa rixa. E ali, meus irmãos, mesmo assim, Yeshua, não tendo sido recebido em Samaria, ele não ficou irado com os samaritanos, nem tampouco ele quis que fosse feito algum juízo contra os samaritanos. E a gente vê, irmãos, que Yeshua, que logo no capítulo seguinte, no verso 10, ele vai, apesar de não ter sido recebido pelos samaritanos, ele vai falar uma parábola. Ali em Lucas capítulo 10, no capítulo seguinte a esse, 9, que a gente leu, aconteceu isso, agora no 10. E Yeshua fala lá: e respondendo Yeshua disse: descia um homem, ele vai contar a parábola, uma parábola cujo nome é conhecido como a parábola do bom samaritano. E respondendo Yeshua disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram. Espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Então você observa, meu amado, que nessa parábola do samaritano, do bom samaritano, Yeshua ele fala: olha, veio um sacerdote da linhagem de Israel, amém, passou e não se apiedou daquele homem ferido. Veio um levita da tribo de Levi, passou e não deu conta. Depois veio um samaritano, meus irmãos, e ele tinha sido acabado de ser rejeitado pelos samaritanos. E ele conta uma parábola que diz que esse samaritano teve íntima compaixão daquele homem. Os samaritanos não tiveram compaixão de Yeshua quando ele quis botar uma pousada. E logo no capítulo seguinte ele conta uma parábola dizendo a parábola do bom samaritano, e que os judeus que passaram ali por aquele homem ferido não deram conta do homem, não tiveram compaixão, mas o samaritano teve. Então a gente vê, meus irmãos, que Yeshua não guardou nenhum rancor. Muita gente, por ter sido rejeitado, uma pessoa que não tem o Espírito Santo na sua vida, quando é rejeitado, ele cria logo aquela ira: me rejeitou, eu também não quero mais falar com os samaritanos. E a posição seria de: os samaritanos continuam sendo aquela raça de víboras, enfim. Não, Yeshua não foi assim. Yeshua, mesmo tendo sido rejeitado pelos samaritanos, ele fez, logo no capítulo seguinte de Lucas 10, ele falou isso, foi rejeitado em Lucas 9, e em Lucas 10 ele conta a parábola do bom samaritano, que foi bom em relação aos outros dois que eram judeus.
né, que era o sacerdote, o levita. E ali nós vemos, meus irmãos, a compaixão de Yeshua contra aqueles que se fizeram inimigos dele. Isso é que é importante. Isso tem muito a ver com a Torá, irmãos, lá no livro de Êxodo, capítulo 23, no verso 4. A gente já leu isso anteriormente, mas está no livro de Êxodo, na Torá, que o Eterno diz assim: se encontrares o boi do teu inimigo, ou seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Ou seja, se você viu o boi do seu inimigo, ou alguma coisa que está prejudicando o seu inimigo, você pode ajudar? Ajuda-o. Aleluia. No verso 5 de Êxodo 23 ainda diz assim: se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Não, certamente o ajudarás a levantá-lo. Isso está na Torá, irmãos. Êxodo 23, versos 4 e 5, ou seja, o Eterno está dizendo: amai o teu inimigo. Aleluia. E que Yeshua fez? Eles eram inimigo de Yeshua. E Yeshua contou uma parábola dizendo que eles eram bons. Louvado seja Deus. Isso confere com o que Yeshua fala em Mateus capítulo 5, verso 44, quando Yeshua diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Então, queridos, que o Espírito Santo, né, faça cada um de nós ter o comportamento, a conduta do próprio Yeshua, que ele ensinou, o testemunho de Yeshua, porque nós temos o testemunho de Yeshua na nossa vida e agimos como Yeshua agiu. Alguém pode até não gostar do irmão ou da irmã, ou de mim, ou de quem quer que seja, mas que aquele que é servo de Deus, aquele não deve ter ira sobre aquela pessoa, aleluia, deve ajudá-la, amém? Mas quem vinga as causas, quem vinga a causa dos servos de Deus é o próprio Deus. Nós devemos apenas cumprir a palavra que está na Torá. Se o jumento do teu inimigo estiver lá sobre aquela carga, você deixará de ajudá-lo? Não, certamente o ajudará. Aleluia. E Yeshua diz: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Que o Espírito Santo continue falando ao coração do meu irmão e da minha irmã nessa tarde de Shabat. Shalom, Shabat, Shalom. Amém e amém.